Nós fizemos a abertura nesse domingo pela manhã do nosso mês da família, faltando ainda as decorações aí que a Lúcia havia prometido, o nosso cartaz também sobre o Ministério de Família, e nós vamos trabalhar durante esse mês sobre essa temática, e eu gostaria muito de convidar você a participar, mesmo que você não venha, depois tente acessar a mensagem. Hoje pela manhã fomos brindados aqui com uma palavra maravilhosa do pastor Anderson, muito boa, e que certamente Deus possa falar ao seu coração ainda quando você estiver ouvindo. E ele já profetizou, ele não deu bom dia, ele disse assim: bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver ouvindo a mensagem. Então, eu já estava falando para você que não ouviu, para que você possa ouvi-lo. Quando nós pensamos em família, a igreja ela não sobreviveria se nós não tivéssemos as famílias aqui participando. Não teríamos a igreja. A igreja é esse conjunto de família. E sem colocar maquiagem, eu estou com Davi, ela me chama para... agora a palavra está com o pastor Eliezer, já está orando por mim. Davi, não quero ir, e briga, faz parte, é família. O Senhor Deus chama a família, e eu penso que quando ele idealizou, ele sabia de todas as vertentes que a família tem, dos momentos felizes, dos momentos em que você diz que eles estão pegando no seu pé. Isso é família. E nessa noite e durante esse mês, nós queremos falar sobre um tema: a graça que atravessa a porta. A graça que atravessa a porta. Eu peguei pastora Priscila, fiz uma experiência. Pastora Priscila, a graça que atravessa a porta. O que é isso? Da onde surgiu esse tema como sugestão na cabeça do pastor Anderson, sobre a graça que atravessa a porta. Então vamos lá, Elisa está ansiosa para falar. Qual a sua opinião, Elisa? Qual a sua opinião? A graça que atravessa a porta. Jesus atravessa a porta? Sem bater? Sem barreiras. Quem mais? Quem pode me dizer outra coisa? Mais uma sugestão. A graça que atravessa a porta. A representante do pastor Tito, Luciane, o que tu acha? Está pensando, né? Vamos pensar, né? Vamos lá, Lucas capítulo 19, de 1 a 10, e eu quero falar sobre esse tema, e esse tema vai nos nortear durante esse mês. A graça que atravessa a porta. Quando nós damos abertura aqui do mês da família. Nesse texto nós encontramos dois personagens. O primeiro personagem é um homem, um chefe de família, que levou Jesus para a sua casa. Ele fez algo maravilhoso. O segundo personagem é o mais importante, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio salvar, que veio valorizar essa instituição chamada família. Através de Jesus, aí a resposta já vem do tema, a graça atravessou a porta de Zaqueu. Através de Jesus, a graça atravessou a porta de Zaqueu, porque na concepção dos religiosos da época, das igrejas batistas, presbiterianas, as Assembleias de Deus, os religiosos da época, na concepção, Zaqueu não poderia receber Jesus. Jesus não poderia estar na casa de Zaqueu. Porém, a graça de Jesus atravessou as portas da casa de Zaqueu, entrou na casa de Zaqueu, salvou a família de Zaqueu, e o homem improvável, ao lado dos líderes religiosos,
esse homem improvável, ele passou a fazer parte daqueles que Jesus poderia contar no seu ministério. Lucas 19, a partir do verso 1. Eu vou ler conforme está ali no Data Show. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu Jesus alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho fraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos repetir? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pai Santo, mais uma vez queremos te agradecer, porque se estamos aqui, não é pelo nosso mérito, é a graça de Jesus. Se estamos aqui nesta noite, é porque Jesus, o seu Filho, pagou um preço para que aqui nós estivéssemos. E nós te pedimos, aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração. E humildemente te pedimos, ó Pai, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Através de Jesus, a graça atravessou a casa, as portas daquele homem improvável. Eu quero falar sobre dois personagens, rapidamente. O primeiro personagem é Zaqueu, o segundo é Jesus. O primeiro personagem, sendo Zaqueu, eu vejo em Zaqueu um homem de uma grande visão. Mesmo Zaqueu, com todos os seus defeitos, eu vejo em Zaqueu um homem de uma grande visão. Por quê? Zaqueu era um homem que tinha tudo. Ele tinha dinheiro, ele tinha poder, mas não tinha ninguém. Ele tinha o dinheiro, ele tinha o poder, mas não tinha ninguém. Ninguém queria se aproximar de Zaqueu, porque ele era chefe dos publicanos. E esse grupo que trabalhava para o governo, no serviço público, era odiado pelo povo e era isolado. Ninguém poderia ter uma convivência social com essa fatia da sociedade. Sua casa era rica, a casa de Zaqueu era rica, bens, mas pobre de vínculos, de emoções, de alegria. Talvez quando ele fazia um aniversário de um filho, certamente ele ficava sozinho. Os amigos do seu filho não iriam ali no aniversário, porque o pai era um publicano. A árvore que Zaqueu sobe para ver Jesus, ela tem um significado tão importante, porque diante daquela situação, sendo odiado, tendo uma grande multidão, sendo ele de pequena estatura, a Bíblia diz que Zaqueu, diante daquele obstáculo, ele viu o que poderia fazer com que ele pudesse transpassar o obstáculo. E aquela árvore foi algo que ele conseguiu ver. Observe. Nessa noite, eu quero convidar você, porque Zaqueu tinha tudo.
Zaqueu tinha talvez muitos recursos, era talvez um homem muito inteligente. Porém, esse homem sofria por esse desprezo que ele vivia. Mas a graça de Jesus estava já atraindo a Zaqueu, e porque era um homem de uma grande visão, ele pôde ver como transpor os obstáculos. Às vezes você aceita Jesus no seu coração, você reconhece que Ele é o seu Salvador, você sabe que se você não o aceitá-lo, morrendo aqui, você vai para o inferno. Palavra dura que ninguém quer ouvir mais, mas é a pura verdade. Então você sabe disso. Porém, como você não quer se indispor, você coloca os obstáculos e não consegue transpor esse obstáculo. Eu gosto muito de uma história que eu ouvi, que no mundo existe 2 tipos de pessoas: as que têm visão e as que não têm visão. E para ter uma grande visão é necessário ser grande e ser uma pessoa que consiga enxergar não somente com os seus olhos físicos. E Zaqueu aprendeu essa lição. E Zaqueu era um homem de grande visão, porque era um homem que, em segundo lugar, ele conseguiu burlar, ele conseguiu driblar as limitações. Ouvi uma história de um pastor que o seu pai havia perdido a sua vista, a vista dele, tinha ficado só com 25% da visão. E as pessoas que iam visitar o pai desse pastor tentavam confortá-lo, dizendo: puxa vida, o senhor perdeu aí 75% da sua visão, que pena, o senhor perdeu a sua visão. Mas ele respondia, ele dizia assim: não, eu não perdi a visão, eu não perdi a vista, minha visão vai além da minha vista. Ele estava dizendo que a visão dele continuava, a visão dele não dependia da sua vista, ele tinha visão que iria transpor o raciocínio daquelas pessoas. Minha visão vai além das minhas vistas. Eu aprendo com Zaqueu que ele consegue burlar as suas limitações. O versículo 3 e versículo 4 de Lucas 19, Zaqueu, ele faz algo maravilhoso. Procurava ver quem era Jesus. Repita comigo. Ele queria saber quem era esse Jesus que ele tinha ouvido, esse Jesus que o pai dele talvez tinha dito que viria. Quem era Jesus? Quem era Jesus para ele? Porque talvez ele sabia quem era Jesus para os outros, mas quem era Jesus para ele? E a Bíblia diz que ele procurava saber quem era Jesus, mas não podia. Não podia por quê? Porque tinha um impedimento, tinha algo que atrapalhava. E o evangelista Lucas diz: por causa de uma grande multidão. E ele era de pequena estatura. Então, observe que as limitações, elas não impediram Zaqueu de ver Jesus. Nesse texto, eu hoje, estudando a palavra, eu notei algo muito interessante, que o objetivo de Zaqueu não era ser visto por Jesus. Ele não queria ser visto. O objetivo dele era ele ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Em nenhum momento o texto fala que o Zaqueu, o que ele mais queria, era que Jesus pudesse vê-lo. Se fosse eu queria ver Jesus, mas eu queria que Jesus me visse. Ó, Jesus, eu estou aqui. Mas o texto não fala isso. Ele corre, verso 4, de Lucas 19, verso 4, ele corre adiante e sobe em uma figueira brava, a fim de vê-lo,
porque sabia que Jesus ia passar por ali. O que tem inibido você de ver Jesus? Qual tem sido a dificuldade de você ver Jesus? A visão física? A estrutura de uma igreja? Porque você não tem podido ir ao culto? Onde está na Bíblia que você só pode ver Jesus se for ao culto? Então nós colocamos empecilhos. E nós aprendemos com Zaqueu que a estrutura, a sua altura, a multidão, nada poderia impedi-lo de ver Jesus. O terceiro aspecto desse primeiro personagem, Zaqueu, era que Zaqueu olhou numa direção certa. Zaqueu olhou na direção certa. A pior coisa é você estar sem direção, você não sabe para onde ir. Zaqueu sabia, diz o texto de Lucas, que ele sabia que Jesus passaria por aquele lugar, e seu objetivo era vê-lo. Ele disse, ele vai passar por aqui, eu tenho certeza, ele vai passar por aqui. É muito bom quando você vem ao culto, e você está dizendo, eu vou prestar um culto ao Senhor, e eu quero vê-lo, eu quero tocar, eu quero sair desse local cheio da presença dEle. Eu não quero fazer meia boca. E observe que o plano de Zaqueu era ver Jesus, mas o plano de Jesus para Zaqueu ia muito mais do que um olhar. Era muito mais íntimo. Há muita gente desejando uma grande visão. Eu preciso uma grande, mas tem olhado para o local errado, tem mirado, tem se aproximado de pessoas erradas, tem se juntado a pessoas que não puxam para cima, ao contrário, puxa para baixo. Zaqueu estava ali e ele olha e ele consegue ver Jesus. Verso 8 e o 9 diz assim, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, olha, um homem que queria ver Jesus, agora este homem está se relacionando com Jesus. Entenda que é tudo um processo, o objetivo dele era ver. Agora que Jesus está passando, que Jesus para, ele agora começa a se relacionar com Jesus. O texto diz assim, quando chegou àquele lugar, ele corre, sobe naquela árvore, porque sabia que Jesus passaria por ali. Verso 5, pode botar? Verso 5, quando chegou àquele lugar, olhando para cima, Jesus disse, vamos lá? E quando, toda a igreja, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Observe que se o objetivo de Zaqueu era ver Jesus, Jesus já havia planejado ver Zaqueu, ver a família de Zaqueu. O que Jesus talvez estava esperando era uma atitude proativa de Zaqueu. E agora ele tem. Eu gosto daquela frase de efeito que diz que Deus, ele não age, ele reage. Deus não age, ele reage à sua ação. Você teve uma ação e ele reage em cima da sua ação. Então Zaqueu reagiu em cima da ação de Jesus reagiu em cima da ação de Zaqueu. E a Bíblia diz que o texto é claro que Jesus Jesus olha para cima e Jesus agora interage com esse homem. Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em sua casa. Zaqueu sabia que Jesus passaria por aquele lugar. E o objetivo dele era muito explícito, ele ia passar por ali. Porém, como
proporcionar como fazer com que eu consiga ver Jesus. Às vezes eu tenho um amigo, eu tenho um parente, eu tenho alguma pessoa que você sabe, se essa pessoa for ao encontro de Jesus, a vida dela vai mudar. E nós, às vezes, nos cercamos de desejo de trazer a pessoa até Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e interagiu com Zaqueu. A palavra do Senhor diz que você nunca sairá vazio. Você nunca sairá, todo aquele que busca é uma promessa, é bíblico. Todo que bate, abre, a porta abre. Aquele que pede, recebe. Então, ou seja, se você veio nessa noite para ouvir Deus falar ao teu coração, se você veio aqui com um problema X, independente, e quer uma resposta do Senhor, o pastor pode estar pregando Y, mas o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração. Porque não depende do homem. Isso está na mão do Senhor, que ama a cada um de nós e quer interagir conosco. Zaqueu viu que quem estava ali era o profeta, o Filho de Deus, que veio a este mundo. E Jesus falou para ele: Zaqueu, desce depressa. Eu gosto muito dessa expressão. Jesus, a bênção tem nome e eu quero te abençoar, Zaqueu. É contigo. Foi você que me procurou. Então é você, Zaqueu. O Senhor falou especificamente a Zaqueu. O Senhor quer falar especificamente a você nessa noite. Ele quer dizer para você nessa noite: desça depressa, venha para os meus braços, não duvide mais. E ele disse: desça depressa, por quê? Por quê? Me convém. Convém a Jesus, o Filho de Deus, e na casa de Zaqueu. Algo já estava acontecendo, aquela casa já tinha catucado, aquela casa tinha algo que Jesus falou assim: me convém. E agora entrando nesse segundo personagem, que é Jesus, que vê além da aparência. Repita comigo: Jesus, a graça de Deus, vê além da aparência. A igreja batista de Laranjeira da época não quis se envolver com Zaqueu. Os diáconos não quiseram se envolver com Zaqueu. Os pastores não quiseram se envolver com Zaqueu. Mas Jesus atravessa Jericó e ele não foi ali por acaso. Ele tinha aquele encontro com a imperfeição, e a imperfeição era Zaqueu, e no meio dessa multidão, a Bíblia diz que Jesus chama Zaqueu pelo nome. Repita comigo: Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Será que o nome de Zaqueu era mais bonito do que Thaís? Será que o nome de Zaqueu era mais bonito do que José Carlos Araújo? Araújo não, né? José Carlos só. José Carlos. Será que... Ou seja, se Jesus chamou Zaqueu, ele pode chamar o teu nome. Então agora feche os seus olhos e diga assim: Senhor, eu creio que nessa noite tu pode chamar o meu nome. A Bíblia diz que esse Jesus viu que quem estava ali era um homem imperfeito, que todos haviam desprezado. Nós sabemos que nós somos imperfeitos. Eu sei que o Jonatas, meu filho, é imperfeito. Eu sei que aqui somos um grupo de pessoas imperfeitas. Nossas casas são imperfeitas. Amanhã os homens estarão na minha casa, se reunir na reunião dos homens, não vai ser aqui, vai ser na minha casa, nesse mês vai ser nossas reuniões dos homens, nós faremos nas casas dos homens e vai começar lá em casa. Então vai ser um grupo de homem imperfeito entrando na casa de outro homem perfeito.
buscando um Deus perfeito. Aí vem a graça que atravessa a porta. Porque não é pelo homem imperfeito que está na casa, não é pelo grupo dos homens imperfeitos que vão chegar na casa. Então, como eu sou abençoado, como a minha casa é abençoada? Porque a graça de Jesus atravessa a porta. A Bíblia diz que Jesus não olhou a aparência de Zaqueu, porque quando a graça começa, quando entendemos que Jesus conhece o nosso nome, quando sabemos que Jesus conhece a nossa história, eu não preciso mais ficar em árvore, eu não preciso mais ficar usando algum mecanismo, eu preciso me render diante desse chamado de Jesus. Segundo lugar, esse segundo personagem, eu aprendo que a graça, ela se hospeda na imperfeição. Ou seja, aonde era a imperfeição? Era em Zaqueu. Então, se Zaqueu era imperfeito, ele tinha filhos, então ele gerou imperfeito. Qual o diminutivo de imperfeito? Então, esses imperfeitos pequenos, açaí vem, estaria naquela casa. Então, ou seja, a graça do Senhor se hospeda num local de pessoas imperfeitas. E ele não pede a Zaqueu: Zaqueu, eu vou na sua casa, mas primeiro se conserte. Se conserte. Não era assim que se pregava antigamente? Primeiro você tem que largar o cigarro, primeiro você tem que largar a bebida, primeiro você tem que largar o Flamengo, depois vem para o Senhor. Então, ou seja, no passado era assim. Primeiro você tem que abrir mão, mas o Senhor diz assim: venha como estás. Venha como estás. A igreja que quer dizer que só podemos ter gente perfeita. Nós não somos perfeitos. Nós somos imperfeitos. Um grupo de pessoas imperfeitas que carece da graça de Jesus também. E Jesus se hospeda nessa casa de pessoas imperfeitas. Ele diz: é necessário que eu vá à tua casa, é necessário que eu fique em tua casa. Jesus disse: olha, Zaqueu, é necessário, algo precisa ser feito, eu preciso ir na sua casa. Jesus estava falando para Zaqueu: Zaqueu, você não está entendendo, a sua casa talvez está dominado pelo celular, está dominado pelos programas de televisão, sua casa está dominado pela pornografia do computador, a sua casa está dominada por um rancor muito grande, uma falta de harmonia, uma falta de amor. Zaqueu, eu preciso ir na sua casa. Então partiu de Jesus, dizendo: eu vou na sua casa, Zaqueu. E se fosse aqui, nós diríamos: não, Zaqueu, primeiro você vá, se conserte, vá tomar banho e se ajeite, aí eu vou à sua casa. A Bíblia diz que Jesus, ao comer com Zaqueu, Jesus estava dizendo para Zaqueu, era muito mais do que uma refeição. Hoje nós não temos o peso disso. Jesus ter sentado na mesa daquele homem, olhado nos olhos daquele homem, feito uma refeição com aquele homem, ele estava dizendo para aquele homem: eu aceito você. E quando Jesus te chama assim: venha, sente à mesa comigo, vamos tomar ceia. Jesus está dizendo: eu te aceito. No passado, nós víamos a igreja, aí o diácono dava bandeja e olhava para você. Não, você não, ele puxava. Ele te examinava. Mas a Bíblia diz assim: examine-se o homem a si mesmo. É você que tem que se examinar. É você que vai comer ou beber. Examine-se o homem a si mesmo. Então eu me examino. Aí eu vou saber, eu não posso. Aí eu vou para casa chorar? Eu não posso. Eu vou me examinar, eu sei que eu sou pecador. Mas aí a Bíblia diz assim: examine o homem a si mesmo e assim coma. Então eu vou me examinar, eu sei que eu não mereço, mas estou falando da graça que atravessa uma porta. A graça de Jesus já me alcançou, e não é pelo meu mérito. Eu sento à mesa,
eu tomo a ceia, quando a pastora Priscila estiver ministrando, eu participarei, porque a graça de Jesus me alcançou. Mérito nenhum eu tenho, mas eu tenho a certeza que eu preciso de Jesus. Por último, gostaria de falar que às vezes nós queremos arrumar a casa, dar um jeitinho na casa. Nós queremos organizar para receber, mas a graça de Jesus, ela é real. Ela não precisa de ter nada maquiado. Jesus quer ver como eu estou. Eu não preciso maquiar. Eu não preciso fingir ser outra coisa. Eu tenho que dizer, Jesus, eu sou assim. Cansei de orientar pessoas que estavam com lutas com cigarro, com lutas com situações. Eu dizia, ore para o Senhor e fale para o Senhor, Senhor, eu não quero orar, Senhor. Eu não estou querendo orar, Senhor, eu não estou querendo ler a Bíblia. Senhor, eu não estou querendo. Fale para o Senhor, abra seu coração. Senhor, eu não estou querendo ir para a igreja. Eu não estou querendo cultuar com meus irmãos. Então, ou seja, venha tirar a sua capa e venha se despir diante de Jesus. Nessa noite, o objetivo final é que nesse mês da família, nós não fiquemos preocupados com a casa bonita por fora, mas que tenhamos uma casa bonita por dentro. E a casa bonita por dentro é aquela casa onde Jesus, ele mora e ele é bem-vindo. O texto diz assim, todos murmuravam, e Zaqueu desceu e recebeu com alegria. E diz a Bíblia assim, todos vendo isso, murmuravam, dizendo que Jesus estava na casa de um pecador. Se você ler o texto, você não vai ver Jesus tentando convencer esses homens que esse era o ministério dele. Jesus simplesmente ignorou e prosseguiu. E quando Jesus entra na casa desse homem, ele se sentiu tão valorizado, que aquilo que tinha valor, perdeu o valor para ele. Ou seja, o grande dinheiro, a grande fortuna que ele tinha para ser aceito pela sociedade, não precisou mais. Então, diante desse passo, ele diz, Senhor, eu quero dar aos meus, metade de tudo que eu tenho para os pobres, e se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Então, diante dessa confissão, não pela quantidade, não pelo valor em si, mas porque Jesus percebe que esse homem não estava mais necessitando ser aceito por uma sociedade de pessoas imperfeitas. Ele estava dizendo, eu sou aceito por ti, isso é suficiente, Senhor. Eu sou aceito por ti. O Senhor entrou na minha casa, o Senhor entrou na minha vida. Então eu posso me desfazer de tudo que era amuleto, de tudo que eu usava. A Bíblia diz, Jesus disse, verso 9, então Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa. Repita comigo, hoje veio salvação na minha casa. De novo. Por que hoje veio salvação na casa de Zaqueu? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Nós temos agora a oportunidade de tomar a ceia. Quem é que vai poder tomar a ceia? Os perfeitos? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém. E se fosse Jesus, aquele que não tem pecado, vem aqui participar da mesa. Não vai ter ninguém. Mas todos nós que fomos alcançados por essa graça que atravessou a porta. Amém? Que Deus complete essa palavra em nossos corações. Pastora Priscila.